Cruz, envolvido em pesquisas de Covid, e vamos começar com uma exposição aqui do papel da bioinformática no combate à pandemia, e depois a gente vai fazer umas montagens de variantes. Obrigado, Gabriel, é com você. Muito bom. Então, vocês que estão fazendo agora a disciplina de bioinformática, às vezes perguntam para que serve bioinformática, né? Eu vou mostrar que ela está em tudo, praticamente, principalmente agora nesse período de pandemia, a gente vê a importância da bioinformática na aceleração da ciência, né? Então, a gente começou com essa pandemia, no fim de 2019 começaram a aparecer os primeiros casos, e eu lembro que eu estava na Ásia, eu estava em Hong Kong, e aí o povo falando, não, que o povo está morrendo na rua, que o povo está morrendo na rua, e que o povo está morrendo lá no mercado de Wuhan, e eu ai credo, e aí eu vim embora antes de fecharem. Aí, então, desde então, a partir do momento que foi identificado que era um coronavírus, né, aí a gente já tinha algum conhecimento prévio de outros coronavírus que causaram doenças em humanos, né? Então, os coronavírus é uma família grande, né? Eles causam doenças em humanos. Então, eles estão associados ao resfriado comum, vários deles causam esse resfriado sem vergonha que a gente tem de vez em quando. Mas os que chamaram mais atenção foram as epidemias de SARS em 2002, MERS em 2012. Dado que isso aconteceu já e que tinha uma certa mortalidade, já começou o estudo com esses vírus. Então, já tinha sequenciamento desses vírus, já tinha dados desses vírus. E aí, quando veio o SARS-CoV-2, a gente já tinha um conhecimento prévio desses dois vírus que apareceram antes, em 2002 e 2012. E aí a gente começou a utilizar isso tudo para responder perguntas, né? Então, a primeira pergunta foi de onde surgiu esse vírus. Então, aí, mais uma vez, entra a bioinformática, né? Uma parte da bioinformática que a gente chama de filogenômica, que você vê os eventos que fazem com que um gene ou um genoma, ou nesse caso o genoma do vírus, ele faça passagens, né? Você saia de um clado e vá para um outro clado, ou permita que você mude de hospedeiro, por exemplo. Então, aí, a partir da análise filogenômica, foi possível identificar variações genéticas na proteína spike do vírus que permitiu que ele passasse de um hospedeiro que poderia ser ou o morcego ou o pangolim, diretamente para o humano, né? Então, utilizando bioinformática e filogenômica, a gente responde essa pergunta. E aí a gente tem diversas outras perguntas que foram respondidas com a parte estrutural da bioinformática, né? Então, uma dessas perguntas é por onde que o vírus entra. Então, a gente sabe que você tem uma proteína spike que se liga em um receptor, e aí a gente viu que esse receptor é um receptor de angiotensina, né, que a gente conhece como ACE2, e esse ACE2 ele tem uma região que é a Receptor Binding Domain, que é onde que o spike vai se ligar, que é essa parte amarelinha. E aí a gente consegue, utilizando a bioinformática, identificar pontualmente quais são as regiões de conexão entre a proteína spike do vírus e esse ACE2 na região do RBD. Então, aqui, se vocês olharem bem, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas desde quando que esse artigo saiu? Acho que ele saiu em abril, não, 27 de março. Desde 27 de março, a gente tinha apontado essa região aqui, a N501, como uma região essencial para a ligação da proteína spike com a proteína ACE2 da célula receptora. Então, vocês fiquem ligados aqui nesse N501. Então, isso tudo
em 27 de março de 2020, a bioinformática já tinha contado, falou assim, ó, a proteína spike se liga no ACE2 e os pontos de interação são esses. Então, a gente já sabia quais são os pontos importantes. E aí a gente começa a utilizar também dados de expressão gênica, né? Vocês tiveram aula de expressão gênica na aula passada, pelo que eu vi no cronograma aí. E aí, dado que você sabia que a ACE2, que é a porta de entrada do vírus, aí a gente utilizou a bioinformática para saber quais são os tecidos que têm muito desse ACE2, ou seja, quais são os tecidos que têm muito da porta de entrada para esse coronavírus. Então, utilizando dados de expressão gênica, a gente viu que na mucosa nasal, que nos pulmões, no intestino também tem muito da expressão dessa proteína, desse receptor ACE2. Então, isso permite que você tenha porta de entrada para o vírus a partir da expressão desse receptor, né? E aí tem todas aquelas questões de como funciona, né? Então, como que funciona a entrada do vírus? A gente sabe que o vírus se liga a ACE2, e aí a gente tem uma serinoprotease que está do lado desse ACE2, que vai quebrar a proteína spike e permitir que ela entre mais rápido dentro da célula hospedeira. E aí vem a bioinformática. Como que eu bloqueio essa serinoprotease? Então, a gente tem diversas moléculas que a gente pode testar por estrutura, né, por bioinformática estrutural, se ela é capaz de se ligar ao sítio ativo, né, ou ao domínio conservado que faz a função de serinoprotease, para ver se a gente consegue inibir essa ação nessa enzima e ver se isso impede o vírus de entrar na célula. Então, a gente utilizou a bioinformática também para identificar alguns candidatos, como, por exemplo, o camostato. Então, a gente identifica o candidato e aí isso vai para teste clínico para poder ver se faz sentido ou não, né? E aí a gente utiliza a bioinformática também para ver o perfil dos pacientes. Então, existe algum padrão nos pacientes que faz com que eles tenham maior risco de morrer, maior risco de ficar hospitalizado, por exemplo? Então, é nesse momento que entra a inteligência artificial. Então, você chega lá e diz, ó, eu tive esse paciente, ele tinha isso, e lá no fim das contas ele morreu. E aí a gente utiliza isso para treinar um sistema de inteligência artificial que vai dizer qual que é a chance de uma pessoa morrer a partir dos dados básicos dela, né? Então, a bioinformática entra nisso também. E aí tem todos os papéis de estudo de via, né, de via metabólica, via regulatória, que estão associados ao processo de inflamação. Então, por exemplo, se você bloqueia um dos processos, uma das vias metabólicas que desencadeia esse processo de inflamação, você pode diminuir os efeitos. E aí a bioinformática ajuda nisso também, né? Porque se você sabe qual é a via metabólica, você consegue saber qual que é o efeito muito downstream, sabe? Muito lá embaixo, de quando você bloquear algum receptor, por exemplo, como, por exemplo, o receptor de IL-6, que é aquele medicamento do tocilizumab, que é esse receptor de IL-6 aqui. Quando você bloqueia ele, você bloqueia toda a cascata de inflamação dali para baixo. Então, a bioinformática ajuda nisso também. E por último, a gente tem também os estudos genômicos, né, que tenta estudar, identificar variantes genômicas que estão associadas a você ser assintomático, a você ter Covid grave, a você ser hospitalizado e a você, por exemplo, estar suscetível à infecção. Então, a gente faz um sequenciamento do genoma de todas as pessoas e ver se ela foi hospitalizada, se ela não foi hospitalizada, por exemplo. Então, aqui no caso da hospitalização, a gente vê que tem mutações genéticas em alguns genes que estão associadas ao maior risco de você ser hospitalizado com Covid, né? E se a gente olha
qual é a frequência dessas variantes genéticas na população mundial, a gente vê que isso explica muito do que a gente vê. Como, por exemplo, essas variantes genéticas que estão associadas à Covid severa, ou seja, ao risco de você ter sintomas graves de Covid, no caso dos indivíduos americanos, ele está em cerca de 5% da população. Então, isso explica muito de por que a grande maioria das pessoas que contraem o vírus ou são assintomáticas ou têm sintomas leves ou não precisam ir para o hospital. 95% não tem a informação genética para ter Covid severa. Enquanto na África, na Europa, por exemplo, a gente tem uma frequência maior. E no sul da Ásia, que é lá no Irã, por exemplo, que teve uma mortalidade muito alta, na Índia, por exemplo, também, a gente tem essa frequência maior. Aí você pensa, mas na China, na Coreia, no Japão e na África quase não tem casos. Essa variante, ela é 0,3% na África e 0,5% no leste asiático. Então, isso explica muito de por que não tem tanta mortalidade lá e por que a Covid não é tão severa lá. Porque a minoria da população é geneticamente suscetível à Covid severa. Então, a gente faz um estudo disso, né? Então, a gente utiliza a bioinformática para isso tudo, inclusive para triagem de medicamentos, né? Então, a gente vai em um banco de dados, por exemplo, a partir do momento que a gente conhece o alvo, né? Então, aqui o alvo que eu quero é a proteína ACE2 ou a serinoprotease que está associada a ela. E aí a gente sabe qual que é o papel dela e a gente tenta bloquear isso utilizando bioinformática estrutural. Então, aqui a gente tem a estrutura tridimensional da serinoprotease e aí a gente tenta encaixar uma molécula lá dentro, como, por exemplo, a molécula do camostato. A gente pega e faz uma simulação e tenta encaixar. Se ela encaixa e perde a função, então a gente fala assim, isso é um possível tratamento, né? Então a gente utiliza a bioinformática para fazer uma triagem de fármacos, né, que podem ir para a fase de teste clínico. Né? Então a gente utiliza diversos bancos de dados, como o PubChem, que tem tem 103 milhões de compostos. Então, a gente pega todos esses compostos e vai tentar na estrutura tridimensional dessa enzima que a gente quer inibir. Né? E aí tem um outro banco, que é o Drug Bank, que ele serve para reposicionamento de fármacos. Então, são drogas que já foram aprovadas e você pode utilizar ela para testar em outras coisas. Então, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente pega a estrutura do fármaco e da enzima que a gente quer inibir e testa para ver se eles funcionam. E aí tem diversos fármacos, né? Então, a gente conhece alguns que tentaram reposicionar, né? Então, um deles é a hidroxicloroquina, que todo mundo tentou reposicionar bioinformaticamente e pré-clinicamente, mas no teste clínico o efeito não foi igual o esperado. Então, ou seja, qual que é o papel da bioinformática nisso? O papel da bioinformática é fazer uma triagem em larga escala, né? Primeiro em sílico. Então, a gente sai de milhões de compostos e aí a gente acaba terminando ali com 250 compostos que podem ir para o teste in vitro. Então, ou seja, a gente sai de 8 milhões para 250. Então, se não fosse o computador, seria impossível fazer isso tudo in vitro. Então, a gente tem alguns robôs in vitro que fazem esses testes. Então, a partir do momento que a gente tem esses 250 compostos, a gente vai para o teste clínico, que aí já não é mais bioinformática, mas só para mostrar para vocês como que é feito. Você tem um tecido com celulinhas felizes, você taca o vírus lá dentro, elas vão ser infectadas, e aí você taca aquele fármaco que você quer testar. E aí você mede se ele matou o vírus, aqui nesse caso não matou o vírus, aqui nesse caso ele matou o vírus, e aqui nesse caso ele matou o vírus, mas fez mal para a sua célula, porque foi citotóxico. E aí você vai para um ratinho para ver se o efeito disso nos tecidos. Então, você viu que não teve dano cerebral, não teve dano no pulmão, mas arrebentou o fígado. Então, isso aí são coisas que a gente considera para passar para a fase do teste clínico. Né? E aí, no fim das contas, você sobra com poucos compostos para o teste clínico. E aí, no teste clínico, tem diversos
medicamentos que foram para a fase do teste clínico, né? Então, tem o Remdesivir, tem o Lopinavir, tem o Tocilizumab, tem a cloroquina. Isso foi tudo para teste clínico. Nem tudo passou na fase do teste clínico, porque você tem um desenho experimental muito rigoroso, o número de participantes e fatores de exclusão e controle que são importantíssimos para você determinar se o negócio é eficaz ou não. E aí, qual que é o papel da bioinformática nesses testes clínicos? O teste clínico, ele é um modelo matemático, né? Então, você sabe que tem uma variável que é intervenção e que essa intervenção ela pode alterar o destino final ou não. Então, quando a gente faz a avaliação desse teste clínico, a gente quer ver se a variável intervenção muda o destino. Então, o destino pode ser cura, mortalidade, sobrevida, efeitos colaterais, e aí a gente faz os testes, né? Então, tem o teste fase 1, que é feito com menos pessoas. Então, você tem bem menos pessoas, aqui nesse caso a gente tem 25 pessoas, que vão tomar o medicamento, o outro grupo vai tomar placebo, e aí você mede efeito colateral, por exemplo. E aí você tem fase 2, que já tem mais pessoas, demora um pouco mais, e mais uma vez você quer medir a eficácia em um grupo pequeno e efeitos colaterais. Então, aqui você mede os efeitos colaterais e vê se tem diferença entre os grupos tratados e não tratados. E aí tem a fase 3, que você tem mais participantes, e você quer medir a eficácia e monitorar os efeitos colaterais a longo prazo, por exemplo. Então, você quer ver quantas dessas pessoas do seu grupo tratado ou placebo que tiveram efeito quando a variável medicamento era utilizada, né? E aí a gente tem um rigor experimental muito grande, né? Que tem que ser randomizado, duplo cego e tal, para que não tenha viés nesse modelo, né? E aí você saiba direitinho qual foi o desfecho. O problema são as más interpretações disso, né? Então, as pessoas tendem a associar correlação com causa, né? Então, ou seja, correlação não é causa, porque quando a gente tem muitos dados e a gente tem muitas correlações, a gente vai ter muitas associações, né? E aí tem um negócio na bioinformática que a gente chama de JARC, né? Que é Justify After Results Are Known. Uma vez que você sabe qual é o resultado, você consegue justificar. Então, se você chega e fala que, eu vi que na África toma muita cloroquina. Na África, a mortalidade é pequena. Então, quer dizer que cloroquina protege da mortalidade de Covid. Isso é uma associação e que você consegue justificar depois que você já sabe o resultado. Mas só que aí a gente cai na armadilha das correlações espúrias. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma correlação de 0,98 entre o consumo de queijo e o número de pessoas que morreram enroladas no lençol. Isso quer dizer que queijo mata? Não, queijo mata. Isso é uma correlação espúria, né? Deve ter diversos outros fatores que estão correlacionados ao consumo de queijo, mas uma coisa não é causa nem consequência do outro. Então, a gente tem também o número de divórcios no estado do Maine e o consumo per capita de margarina. Ou seja, quanto menos margarina você consome, menos divórcio tem. Então, o número de carros japoneses vendidos nos Estados Unidos e o número de suicídios por batidas de veículo, né? E aí, como que a gente interpreta isso, né? Sensacionalisticamente, a gente iria dizer que lençol, que o consumo de queijo mata por estrangulamento de lençol. A gente ia falar que os anúncios de margarina eles estão errados, porque eles estão associados ao divórcio, e que o carro japonês é ruim, porque quanto mais você compra, mais as pessoas querem morrer batendo os carros. Então, a gente precisa ter muita ideia de o que é uma correlação, e que a correlação não é causa. E a bioinformática é muito importante para isso. Então, depois que a gente faz todos esses estudos, a gente vai sair com uma droga, né, que pode ser utilizada, então, no final. Então, o papel da bioinformática na aprovação de uma droga é essencial. Então, se hoje a gente tem, por exemplo, a dexametasona, que tem eficácia em casos graves para diminuir a mortalidade, a gente conseguiu chegar
a esse resultado graças ao papel da bioinformática nessa triagem inicial e na construção de um modelo rápido, né? E esse papel também entra nos testes clínicos para vacina, né? A gente tem diversos tipos de vacina, com diversas metodologias, e a bioinformática é extremamente importante para esses testes clínicos. Então, a gente tem a fase 1, que é igualzinha àquele outro que eu falei, a gente tem a fase 2, que tem mais participantes, e aí a gente tem a fase 3, que é quando a gente tem diversos indivíduos, e aí a gente vacina ou dá placebo para eles e solta eles no mundo para poder viver a vida deles e ver se a vacina protege. E aí vem o papel da bioinformática pesado nisso, porque o modelo não é simples, não é simplesmente você pegar e ver quantos foram infectados que tomaram placebo e quantos foram infectados que tomaram a vacina. O modelo é mais complexo que isso. Inclusive, a gente viu isso no resultado da vacina do Butantan, que as pessoas falam assim, mas se você pegar o número e dividir, você não tem 50%, né, de eficácia. Então, ele não deveria ser aprovado. Só que o modelo ele é mais complexo, ele leva em consideração qual que é a idade da pessoa, onde que ela trabalha, quão exposto ela é, né? Se ela é da linha de frente, ela está mais exposta, então ela tem um risco maior de infectar do que quem não é exposto. Então, um cara da linha de frente no placebo, ele tem mais efeito, um cara da linha de frente no grupo vacinado, ele tem muito mais impacto do que um da linha de frente, do que um que não está na linha de frente no grupo placebo. Então, isso tudo é considerado na hora de fazer o modelo que vai determinar a eficácia. E aí a gente entra no que a gente vai ver na aula hoje, que é a chamada de variantes, né? Então, é importante a gente entender como que surgem as variantes. Então, a cada ciclo de replicação do vírus, você vai ter novas variantes. Aqui eu utilizei um chapeuzinho para representar a proteína spike do vírus. Então, o vírus vai replicar dentro de você e a cada ciclo você pode ter variantes e essa variante pode estar na proteína spike. Então, você pode ter novos chapeuzinhos a cada ciclo de replicação do vírus. E aí, esses vírus que foram gerados, eles vão tentar infectar novas células. Se aquele novo chapeuzinho, ou seja, aquela nova proteína spike, facilitar a entrada do vírus na célula, ele vai entrar em mais células. Então, se ele entra em mais células, quer dizer que ele vai reproduzir mais. Os vírus que entram menos em células, ou seja, a proteína spike perdeu um pouco de afinidade pelo receptor, eles vão reproduzir menos e, consequentemente, eles vão sumir, porque aquele que reproduz mais vai se sobressair, e o que reproduz menos vai sumir. E isso é a famosa evolução, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente tinha esse chapeuzinho mexicano, que é o padrão, né, que era o pai de todos, como a gente vê aqui, foi ele que deu origem às outras variantes, e aí essas variantes tentavam entrar na célula. Essa aqui entrou pouquinho, esse chapeuzinho aqui entrou pouco, mas o chapéu do graduando aqui, ele entrou muito mais do que o próprio pai dela, né, que era o chapeuzinho mexicano. Então, isso quer dizer que é uma nova variante que permite a entrada mais rápida dentro da célula. E aí a gente tem um exemplo disso, que é a variante do Reino Unido, que tem também essa mutação na variante brasileira e da África do Sul, que é aquela variação do N501. Vocês se lembram que lá naquele primeiro slide, em um dos primeiros slides, eu mostrei que a gente precisava do aminoácido N na posição 501 para poder interagir com a proteína spike para ela entrar dentro da célula, né? E aí a gente tem essa mutação na N501, que permite com que o vírus entre em mais células. E se ele entra em mais células, ele reproduz mais rápido e ele espalha mais rápido também, né? E aí tem um impacto disso também no escape do sistema imunológico, inclusive em casos de reinfecção. Então, você pensa que o anticorpo ele foi desenhado
para reconhecer o chapeuzinho mexicano. Quando ele tenta encaixar no outro chapeuzinho, ele pode não encaixar tão bem. E se ele não encaixa tão bem, ele dá tempo do vírus entrar dentro da sua célula. E se ele entra dentro da sua célula, quer dizer que ele pode causar a doença em você. Então, essas variantes estão associadas à reinfecção, como o caso da variante brasileira, que é a P1 e a P2. Elas têm variações genéticas que mudam completamente o formato do chapeuzinho e o seu anticorpo não reconhece mais. Isso quer dizer que a vacina vai parar de funcionar? Não, porque se vocês tiveram aula de imunologia, a gente tem uma resposta humoral e uma resposta celular. A resposta humoral ela depende do encaixe do anticorpo àquela sua proteína, no caso a spike. E a resposta celular, ela continua funcionando, porque ela não depende desse encaixe, porque você vai ter células que vão atacar a célula que está infectada, e não diretamente o vírus. Então, a vacina continua funcionando graças à resposta humoral. Só que, eventualmente, a gente pode continuar gerando mutações e que, em algum momento, você vai ter uma mudança tão grande na sua proteína que ela nem vai mais parecer um chapeuzinho. E aí, na hora que a sua resposta celular for procurar por um chapeuzinho, ela não vai achar. E aí, você pode acabar tendo variantes que escapam da vacina. Então, por isso, é extremamente importante que a gente faça essa vigilância das variantes que estão aparecendo. Então, por isso, tem esse trabalho da Fiocruz agora, em que a gente vai sequenciar 30 mil genomas espalhados em todos os estados do país, para poder ver qual que é a dinâmica de novas variantes que estão surgindo e se tem algumas variantes que estão associadas à reinfecção, gravidade da doença e escape vacinal. Porque a partir do momento em que a gente identifica uma variante dessa, a gente tem que tomar medidas muito rápidas para que isso não espalhe e acabe estragando a função de uma vacina. É raro isso acontecer? É raro, mas a gente tem que ficar vigilante, porque pode acontecer, né? E já dizia Lua de Cristal, tudo pode ser. Se tiver que ser, será. Então a gente vai fazer um tutorial, uma prática para poder fazer a identificação de variantes. Né? Alguma dúvida sobre essa parte teórica? Perguntas? Perguntem aí, galera. Sem dúvidas, então, né? Sem Vamos lá. dúvidas. Então vamos para a parte prática. Deixa eu pegar um outro slidezinho aqui. Peraí. Vamos ver se está todo mundo preparado, né? Vocês sabem que lá na Biodados, na Pinguim, tem uma aula ali, né? Que é sars.html, para vocês seguirem o tutorial. E a gente, como na aula passada, nós vamos entrar na Bioinfo como BioFMG2, Agostinho Carrara, né? Porque o Gabriel, assim como o Bruno, está usando o Anaconda, né? Que é uma Conda, né? Que é um ambiente que permite preparar rapidamente os programas na conta. Então, esse Conda está instalado na BioFMG2. Então, todo mundo entrando em BioFMG2. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste aí que a gente ajuda. BioFMG2. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar aqui o que é que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem algumas etapas que a gente vai seguir, né? Então, a primeira delas é o controle de qualidade dos reads. Eu não sei se vocês já fizeram aula disso, Miguel?
Já fizeram Trimomete aqui na montagem de genoma, né? Fizeram até uma tarefa aí e eles conhecem um pouquinho, né? Claro que o povo esquece um pouco, mas Então, tá Trimomete bom. que a gente usou já. Então, a gente vai usar o Trimométrico para fazer o controle de qualidade dos reads, aí a gente vai mapear essas reads no genoma de referência. Para isso, a gente vai utilizar o STAR, que é uma ferramenta de mapeamento, eu estou usando o STAR porque ela é rápida, só por isso. Depois, a gente vai fazer a identificação de variantes de nucleotídeo único, que é o que a gente chama de SNVs, né? Single Nucleotide Variants. Então, para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta que chama BCF Tools, e aí a gente vai fazer a montagem do genoma, utilizando o SPADE. Vocês já fizeram aula de montagem de genoma? Fizeram sim, mas eles montaram o genoma bacteriano com Velvet, alinharam o genoma de referência com Boltai 2, e é uma coisa que eu sempre falo para eles, né? Quando você chegar no seu laboratório, você vai dar os mesmos comandos, assim, só que vai usar programas diferentes, né? Então é bem instrutivo a gente ver hoje que o alinhamento com o genoma vai ser com STAR e não com Boltai, a montagem vai ser com SPADES e não com o Velvet que eles usaram na aula, né? Então, eles estão preparados aí para essa diversidade de programas. E aí, a gente tem uma explicação para tudo, né? Igual, por que o mapeamento de reads procariotos vocês usaram o Boltai 2? Porque ele pode ser usado para isso. Só que o Boltai 2, ele não tem um split da read. Ou seja, se você for mapear isso para, por exemplo, eucarioto, que tem introns, você não consegue mapear. Você perde muitos reads, porque ele não consegue identificar introns. Mas para procarioto, está ok. Aqui no caso, eu estou usando o STAR porque ele é rápido e eu consigo mexer em parâmetros de sensibilidade dele. Por que eu estou preocupado com a sensibilidade aqui? Não sensibilidade, a especificidade. Qual que é a diferença entre sensibilidade e especificidade? Sensibilidade é o seguinte, eu vou mapear muito. Então, quanto mais você mapear, mais sensível é o seu mapeador. Eu estou preocupado aqui com a especificidade, quer dizer que eu não quero errar. Então, eu prefiro mapear e não errar. Eu prefiro não mapear do que mapear e errar. Porque um erro de mapeamento pode impactar aqui na minha chamada de variante. Porque se o meu mapeamento ele vai errado, eu posso chamar isso de variante, mas só que, na verdade, ele é só um erro de mapeamento. Então, eu vou usar o STAR para isso. O caso do SPADES, eu vou usar ele porque ele tem uma flag que permite utilizar um genoma de referência para orientar o caminho dos K-mers. Né? Eu não sei se vocês viram na prática como na teoria como que o Velvet funciona, mas ele faz um grafo de Bruin. E aí ele segue por alguns caminhos e aí esses caminhos são conectados e gera um consenso. No caso do Spades, que a gente vai utilizar hoje, ele tem uma flag que permite que você dê uma referência para orientar o caminho que esses gamers podem seguir. E aí tem a identificação de variante viral, que a gente utiliza uma ferramenta que chama Pangolin, que utiliza inteligência artificial, que soma combinações de diferentes variantes para a chamada de variante viral, né? Então, o controle de qualidade primeiro a gente vai fazer com o Trimometric, né? Então, a gente vai utilizar esses parâmetros, que é o Illumina Clip, que é a sequência dos adaptadores que vão ser cortados. A gente tem uma flag que é o leading, que é a qualidade mínima que eu exijo que a base tenha no sentido 5 linhas, 3 linhas dela. Então, ou seja, eu vou começar aqui por essa região 5 linhas e vou caminhando no sentido 3 linhas até que eu tenha uma base com qualidade mínima que eu vou definir aqui. Então, no nosso exemplo, a gente utiliza 5. Então, ele vai pegar a primeira base aqui dos 5 linhas e vai falar assim, a qualidade dessa base é 5. Ele vai olhar aqui e falar assim, não, é 3. Então, ele corta essa base. Essa aqui é 5, não, é 2. Então, ele corta essa base.
Essa aqui é 5, não, é 4, então ele corta. É 5, não, é 3, corta. Essa aqui é 5, é 6. Então, aqui eu já começo a minha sequência. Então, tudo que está antes disso, eu corto. A mesma coisa a gente faz com o trailing, só que é no sentido de 3 linhas por 5 linhas. Ele vai perguntando se a qualidade é 5, e aí ele corta até o momento em que a sua qualidade é maior que 5. E aí tem o outro parâmetro, que é o nosso parâmetro principal, que é o sliding window. A gente vai contar qual que é o tamanho da janela, que no nosso caso vai ser 4, e qual que é a média de qualidade das bases que tem que ter dentro dessa janela. No nosso caso, a gente está utilizando qualidade 20, ou seja, é uma chance de 0,01 de aquela base ser um erro, então, ou seja, 1% de erro. Por que eu estou utilizando 1% de erro? Porque eu não quero que tenha erro na minha sequência, porque senão eu posso chamar aquele erro de variante. Eu não quero que isso aconteça. Então, por isso que eu estou sendo rigoroso, utilizando um valor de 20. Então, a gente pega uma janela de 4 bases, a gente vê se a média aqui é 20, e aí ele sai andando até achar um momento em que a média dentro dessa janela não seja 20. Então, a janela sai andando e calculando a média, e aí, em um determinado momento, ela vai chegar em uma média que não é 20. E desse ponto em diante, ele corta a sua sequência toda. Então, você fica com a sua sequência limitada a esse espaço. E aí tem um outro parâmetro, que é o tamanho mínimo da sua sequência. Se a sua sequência tem mais bases do que o tamanho mínimo, ela continua. Se ela tem menos, você joga a sequência toda fora. E é isso que a gente faz. E aí, na outra etapa, a gente faz um mapeamento, a gente pega todos os reads, mapeia no genoma e identifica quais as variantes, né? Então, a gente utiliza uma ferramenta, que é o BCF Tools, que é para ele tomar essa decisão de esse G, ao invés do A, na minha referência, ela é uma variante ou pode ser só um erro de sequenciamento? Então, a gente utiliza o BCF Tools, que ele vai fazer essas perguntas e vai tomar a decisão. Quanto à montagem, a gente tem métodos diferentes de montagem. Aqui, no caso, a gente vai utilizar o gráfico De Bruyn, como exemplo, a gente tem o Sopo, de novo, o Velvet, o Spades. Então, ele pega os read scoops, faz grafos e segue por um caminho. Então, aqui nesse caso, aqui nesse exemplo, a gente tem algumas variantes que poderiam, ou erro de sequenciamento, que poderiam levar ou por esse caminho, ou por esse caminho de baixo. Como a gente tem um genoma de referência que vai orientar qual o melhor caminho a ser seguido, o Spades vai seguir por esse caminho, porque ele tem a referência, e vai definir essa sequência final como um consenso. Então, por isso que a gente vai utilizar o Spades, né? Então, vamos lá, vamos para a prática. Aqui, no caso, vocês têm o tutorial aí, né? Tem, acho que todo mundo achou, né? Lá na Biodados, em Pinguim, sars.html. Deixa eu abrir ele aqui, e aí vocês conseguem acompanhar também. Se puder aumentar a letra um tiquinho, Ctrl Shift mais aí. Aí tá bom. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escolher a amostra que vocês querem trabalhar. Então, isso são amostras reais que foram sequenciadas. Eu não sei quais variantes que são elas, né? Então, aqui no caso a gente tem 7 amostras. Vocês podem escolher qualquer uma aleatoriamente e trabalhar com ela. Eu vou escolher essa, sei lá, SRR 1341860. Mas vocês podem escolher qualquer uma das outras, né? Uma vez que vocês escolheram qual amostra que vocês vão trabalhar, vocês vão entrar na sua pasta, né? Na aula passada vocês já criaram suas pastas. Aqui eu vou trabalhar com a pasta do Eu Sou Jacu, e dentro dela eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de SARS. E aí eu vou entrar dentro dessa pasta SARS, que é onde a gente vai trabalhar. Então, tem alguém aqui que não esteve, tem alguém que não esteve na aula passada aqui? Aí qualquer coisa é só dá um MKDIR no seu nome, né? Eu vou fazer tudo aqui. Bioinfo
bioinfo.fmg.br? Ponto .icb antes do FMG. Bioinfo, ICB, FMG-BR. Agostinho Carrara. Muito bom. Então, aqui o que a gente vai fazer, eu vou entrar dentro da minha pasta, que eu sou Jacu. Cada um entra na sua. Eu vou apagar. Isso aqui vocês não precisam fazer, não, porque isso aqui eu só estou apagando o teste que eu tinha feito antes. Então, vamos lá. Essa máquina aí você pode dar um cotô. Se você der um cotô aí, ela fala que você está dentro da pasta. Um cotô. Sério mesmo? Que você criou um alias que é um cotô? Olha. Para brincar. Essa é da primeira aula, né? Que a gente faz uma brincadeira. Então, vamos lá. Eu vou entrar dentro da minha pasta. Entrem dentro da sua pasta. Não entrem dentro da minha pasta, porque vocês não são Jacu. Só eu que sou Jacu. E aí, seguindo o tutorial, eu vou criar uma pasta que vai se chamar SARS. Eu venho aqui, escrevo mkdir SARS. E aí, eu entro dentro dessa pasta. Pronto, agora se eu der um cotô, todo mundo tem que estar dentro do /home, /biofmg2, o nome do seu usuário e a pasta SARS, né? Está todo mundo aí dentro. Quem não tiver, fala, porque eu não consigo ver. Isso. Todo mundo está aí, então. Acho que isso é o básico, né? Eles devem ter conseguido fazer isso sim, né? Aí, o que vocês vão fazer agora é copiar a sua amostra que você vai trabalhar para dentro da sua pasta. Então, você vai copiar os arquivos que estão dentro desse diretório aqui, esse endereço, para ponto. O que quer dizer ponto na Bioinfo? Quer dizer aqui. Então, aqui nesse caso, eu vou copiar, só que eu vou substituir aqui a amostra pelo nome da minha amostra aqui, né? Que é aqui que eu vou pegar, é o... Ou seja, eu vou copiar, aqui no caso, copiar o arquivo que está no /home, /fmg, srr, asterisco, .fastq.gz. O que isso quer dizer? Eu estou copiando todas as sequências dessa amostra para a minha pasta agora. Tá bom? Depois que vocês fizerem isso e derem um ls, vocês têm que ver as suas amostras aqui. Então, eu tenho meu primeiro read da minha amostra e o meu segundo read da minha amostra. Vamos dar um tempinho aí para os meninos copiarem. A hora que todo mundo copiar, né? Tá dando certo aí? Tá dando certo. Mas você pôs o asterisco, né? Depois do nome da amostra. E depois, mesmo assim, você pôs .fastq.gz. O asterisco ele já não ia cobrir esse resto? Não, mas é porque o que eu quero pegar são os fastq.gz. Porque talvez naquela pasta tenha algum outro arquivo que não é fastq.gz. Então, aqui, o que eu quis dizer com o asterisco foi pegue o tracinho 1 e o tracinho 2.fastq.gz. Beleza. Tá bom? Se eu coloco só o asterisco, eu posso pegar o .ban que está lá na pasta, posso pegar a montagem dessa sequência que já está lá na pasta, eu não quero pegar elas. Entendeu? Valeu. Bom, aí todo mundo dá um ls aí, né? E tem que estar com esses dois arquivos de sequência compactados, né? .gz. É isso aí. E agora, o que a gente vai fazer é entrar no ambiente Conda, que é onde os nossos programas estão instalados. Então, isso aqui não é parte do nosso pipeline, né? Isso aqui não é nenhum programa, é só a gente entrar num ambiente em que tem os nossos programas instalados. É só dar um conda activate SARS. Aí vocês veem que o nome base aqui muda para SARS. Então, quer dizer que agora a gente tem todos os programas que a gente vai
vai precisar para poder utilizar. Está todo mundo com o SAS aqui certinho? Quem não está, se manifeste agora ou caso para cima. Isso. Então, a gente começa, então, agora com o nosso controle de qualidade. Aqui a gente vai rodar o Trimomatic. Eu vou contar que as nossas sequências são paired-end, ou seja, PE quer dizer paired-end. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem a amostra tracinho 1 e a amostra tracinho 2. Ou seja, eu tenho a sequência forward e a sequência reversa daquele meu fragmento que foi sequenciado. Seguindo aqui, a gente vai salvar os arquivos de saída. Então, aqui eu vou salvar as sequências que foram mantidos pares, ou seja, eu consegui manter a sequência forward e a reversa depois do filtro, e as sequências não pareadas, ou seja, o par dela morreu no meio da filtragem. Então, esse aqui são as sequências R1, ou seja, do meu sequência forward, e essa aqui são as R1. E a mesma coisa para R2, que é a sequência reversa. Então, o par que sobreviveu e o par que morreu, né? E aqui a gente tem um outro parâmetro, que é o Illumina Clip. Então, eu conto onde está as minhas sequências de adaptadores e qual o critério que eu vou utilizar para que ele porte esses adaptadores. Então, aqui eu estou aceitando 2 erros na sequência. Eu tenho que ter um overlap de pelo menos 30 bases, não é que é? Um palíndromo de 30 bases com um overlap de 10. E quando isso acontecer, eu quero que mantenha os 2 reads, ou seja, eu quero que ele mantenha a minha sequência forward e a minha sequência reversa, mesmo que elas sejam iguais, né? Porque quando você tem um adaptador no final da sua sequência, quer dizer que as suas duas sequências vão ser iguais. Aqui o nosso próximo parâmetro é o leading, que é aquela qualidade mínima para você começar, que aqui no caso é qualidade 5, e trailing qualidade 5 também. Por que você utilizou 5? Isso aqui para mim não faz muita diferença, porque a maioria da minha sequência vai ser cortada aqui, que é no sliding window. Então, aqui eu estou com uma janela deslizante de 4 bases, em que a média entre elas tem que ser qualidade no mínimo 20. E o tamanho mínimo da minha sequência que sobra tem que ser 50. Então, satisfeito todos esses critérios, eu mantenho a minha sequência. Caso contrário, eu mato ela e jogo ela fora. Então, aqui eu vou copiar essa linha e vou colar ela aqui. Só que eu vou... Aqui onde que está a minha amostra, eu vou trocar para o nome da minha sequenciazinha lá, né? Que é o SRR. Que você copiou e colou do tutorial, né? Esse SRR. Então dá um tempinho aí que essa cirurgia para eles é um pouquinho difícil. Tem que trocar em 2 lugares, né? O nome da amostra, ou mais lugares. Tem que trocar aqui onde que está o 1 e onde que está o 2. No 1 e no 2. Tem que deixar o nome da sua amostra underline 1.fastq.gz, o nome da sua amostra underline 2.fastq.gz. Para ter certeza que você não está digitando errado, você pode fazer o truque do tab para conferir. Você apaga o GZ aqui e aperta tab. Ué? Por que meu tab está entrando? Não, tá bem. Se ele completar automaticamente, quer dizer que o seu nome está certo. Se ele não completar, é porque o seu nome está errado. Aí você pode apagar tudo e apertar de novo. Igual, eu vou dar um exemplo aqui, ele está errado, por exemplo. Vamos supor que eu tenho 2 underline aqui antes do 2. Quando eu apago o GZ aqui, cadê? Ixi, acho que minha internet vai cair ou o meu terminal parou de comunicar. Eu acho que ele não anda mesmo, né? Fica parado.
Foi? Ah, Não. Agora foi. agora foi. Então, se eu aperto o Tab aqui, Deixa eu dar uma ele vai olhadinha ficar aqui. fazendo barulhinho, mas não vai completar. Eu estou apertando Tab e ele está fazendo barulhinho e não completa. Aí, por via das dúvidas, se você quiser, você pode apagar tudo aqui, ó. Aí, aqui no tracinho, se você apertar Tab 2 vezes, ele vai te dar as opções. A sua opção é o tracinho 1 ou o tracinho 2. No meu caso, então, é tracinho 2. Aperto Tab de novo, aí ele completa tudo certinho. Tá bom? Então, quando vocês fizerem isso, vocês podem dar Enter, que aí ele vai começar a rodar o Trimomente. Alguém não conseguiu rodar? Deu algum erro? Tem pessoas rodando aqui. Temos 4 rodando. Ele está rodando com 7 cores, 7 threads cada um. Está indo bem aqui. Mas acho que as pessoas ainda estão disparando ele, né? É um Java, né, Gabriel? Trimomente? É um Java. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Estou vendo 6 aqui rodando ainda. Ele demora mais ou menos uns 3 minutinhos? Não, um pouco mais. Tem um aqui com 4 minutos. Tem umas pessoas que dispararam recentemente. Então, agora tem só 4 rodando aqui. A pessoa que vai demorar mais está com 2 minutos para terminar. Só tem 3 agora. Acho que tem 4. O meu terminou aqui. Então, só tem 2 aqui, Gabriel. Só tem um que está com... Falta um minutinho só. Eu estou mostrando aqui. Tá. Não, eu só estou mostrando aqui o que sai dele, né? Então, né? Ele vai te contar quantos reads você tinha, quantos que sobreviveram o par, né? Tá vendo? Both surviving. Então, 99,28% dos meus reads sobreviveram o par. Que sobreviveu só a sequência forward foi 0, sobreviveu só a reversa foi 0, e sequências que foram jogadas fora, as duas, 0,72%. O resultado de vocês deve dar diferente se vocês utilizarem uma amostra diferente da minha, né? Cada amostra vai ter resultado diferente. Mas o que sai dele é isso. Então, a gente vê que esse sequenciamento estava bom, porque no controle de qualidade, mais de 99% das minhas sequências sobreviveram ao controle de qualidade, que aqui, no caso, era um controle bem rigoroso. Então, tá ótimo, o meu sequenciamento foi bom. Então, aí a gente pode seguir para a próxima etapa. Alguém não terminou ainda? Todo mundo acabou aqui. Tá bom. Então, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, então, é pegar esses reads e mapear no genoma de referência do SARS-CoV-2. Então, eu baixei o genoma de referência do SARS-CoV-2, formatei ele para o STAR rodar, e isso está em uma pasta, né, que chama /home, /bioinfo, /anaconda, /reference. Então, aqui dentro eu tenho a informação que o STAR vai ler para mapear, né? Então, aqui eu conto quais são os meus arquivos de entrada, eu vou utilizar só os pares. Os meus arquivos estão compactados, então eu vou pedir para ele fazer um zcat antes. Aqui eu vou pedir para ele salvar o arquivo de saída em formato BAM e ordenado já. E os arquivos de saída vão ter um nome padrão com SARS, e eu vou precisar utilizar... Ô, Miguel, você diminuiu eu diminuí tamanho. Porque está com 2 threads agora. Pode, Miguel. Ué, mas a gente testou, funcionou com esse. Então, eu tava... Ô, Gabriel, eu tive que diminuir, porque ontem eu fiz o teste rodando 20 comandos ao mesmo tempo, e ele travou a bioinfo, aí eu tive que diminuir, e aí eu já fiz os testes e tá rodando com isso daí. Isso, porque ele pede um tamanho mínimo, né? Aí eu utilizei esse tamanho mínimo para poder... Ele mesmo falou, use isso como tamanho mínimo, porque então tá bom. Pode deixar. E está com 2 threads, tá vendo aí? A gente diminuiu para 2 threads. Porque senão você rodava tudo ao mesmo tempo, ele começava a usar memória virtual e aí... Aí eu travei a bioinfo ontem, aí eu tive que diminuir. Mas está testado, pode ir fundo que vai dar. Porque
ele sugere esse tamanho mínimo, porque isso é da parte do sorte, né? Então, se você coloca menos do que ele sugere, ele não faz. Acho que depende do número de threads. Com 20, ele precisava mais. Com 2, ele está sugerindo isso daí. Aí, como tá rodando uma galera, ele demora um pouquinho mais, mas roda no tempo. O pessoal já está rodando? O pessoal já deu enter aí, Gabriel? Deixa eu ver. Não sei, dá um top aí para ver. Basicamente, é a própria linha de comando que está lá no tutorial, né? Que eles copiam e colam. Tem que trocar alguma coisa. Não tem que trocar nada. De agora em diante não precisa trocar nada. Copiar e colar o que está lá, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem um monte de star rodando aqui. É esse que vai demorar 10 minutinhos, o que a gente mediu lá, Bruno? É, esse que vai demorar uns 5, entre 10 minutinhos, e depois o BFC Tools vai demorar por aí também. Vão ser os dois que vão custar um pouquinho mais. O BCF Tools demora. Tradicionalmente seria a hora de mostrar o Miguelito no axé dançando, né? Cadê o Miguelito no axé? Vamos ver se tem aqui. Não, tem que ser no YouTube, né? Pois é, eu estou entrando no YouTube aqui. Isso é uma tradição lá de Petrópolis, né? Tem uma dancinha ridícula. Mas eles não vão pegar o áudio. Acho que eles não vão pegar o áudio do meu computador. Mas aquilo lá não precisa de áudio, não. Mas o áudio tem um jeito, mas na hora que você compartilha a tela, você tem por exemplo, você vai compartilhar o Firefox, tem um botão em cima lá de use áudio do computador. É antes de compartilhar, na hora que vai compartilhar. Mas beleza, já está acabando aqui. Só estou falando que é tradição. O Gabriel deu muita aula lá em Petrópolis. Acabou aqui já. É o seu já, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda terminando aqui. Agora tem 5 só. A galera deu enter mais ou menos junto. Tá todo mundo aqui com 3 minutos e alguma coisa. O mais que vai demorar está com 3:28. É bom a gente esperar todo mundo, né? Porque assim eles já ficam tranquilos para seguir para o próximo passo. Se você quiser já ir... Opa, isso, só tem um aqui para terminar, Gabriel. Está no último. Enquanto isso, eu vou mostrando o que é o resultado. Por sinal, start, ele acabou. Vai acabou todo mundo. Tá bom. O star ele vai mapear, né? Então ele vai gerar esse arquivo BAM no final, e aqui vocês podem ter uma noção do que foi o mapeamento. Então está dentro desse arquivo sas.log.final. Vocês não precisam abrir, não, é só para eu mostrar mesmo. Então, deixa eu ver quantos por cento dos reads foram. Nossa, a grande maioria dos meus reads não foram mapeados. Essa amostra, então, está horrível. Enfim, mas aí a gente pega ele, né? Então, a maioria dos meus reads, eles não foram mapeados por estar muito curtos. O que isso quer dizer, read estando muito curto? Quer dizer que alguns desses reads meus começaram um alinhamento e não foram até o final, ou seja, ele não tinha nem o tamanho mínimo. Talvez seja a minha amostra que esteja muito ruim. Alguém consegue ver outra amostra aí para ver se o mapeamento ficou péssimo também? Fala, Bruno, você usou a mesma ou usou outra? Pior que eu usei a mesma também. É a porcentagem de unmapped order que tem que ver? Isso, é a porcentagem de unmapped read. Você tem que olhar a porcentagem de uniquely mapped reads. Vixe. Ah, tá. O meu deu 299 mil. Olha! Pois é a minha amostra que tá ruim. Eu peguei a segunda amostra. Espera que eu vou pegar outra. Vamos repetir todo mundo com a segunda amostra, então? Deixa eu ver se Não. Cada um faz... Copiar. Não. Cada um faz uma diferente mesmo.
Cada um faz uma diferente. Só que a amostra 80 está ruim. E isso acontece quando a gente sequencia normalmente, né? Vocês não precisam fazer de novo. Eu vou fazer de novo só para poder mostrar um resultado legal para vocês. Mas vocês não precisam fazer de novo. Joia. Porque senão eu vou mostrar um resultado aqui na tela de uma variante que não deu nada, né? Aí é paia. Paia. Alguém mais aí tinha feito com essa que termina por 80? Vamos ver se roda rápido isso. Esse aqui sobreviver 94% das reads. Aí eu vou rodar o start de novo. Isso. Vamos ver se essa aí fica melhor. O outro start tinha rodado em quanto tempo? 2 minutos. Com 20? Acho que rodou rápido, justamente porque ele não... Às vezes dá para copiar. Às vezes dá para copiar a pasta do moço aí. Não, ele já roda rapidinho. Roda rapidinho. Então, ou seja, o que acontece? Quando a gente faz esse sequenciamento em larga escala, às vezes acontece isso. Às vezes a gente gera uma biblioteca que é só contaminante, né? Então, se você olhar lá, tinha um monte de sequência, mas nenhuma sequência era de coronavírus. Então, pode ter sido um erro da construção de biblioteca mesmo. Não tem nada a ver com o método ou log final out. Esse aqui ficou bom, tá vendo? Unique Mapper Reads. 96% das minhas reads foram mapeadas, 293 mil. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que todas as minhas reads que foram mapeadas, eu vou utilizar essas para fazer uma chamada de variante. Então, se a gente considera que o genoma do vírus tem cerca de 29 mil bases, e cada read meu aqui tem mais ou menos 100 bases, e eu tenho 293 mil, a gente vai ter aqui uma cobertura de mais ou menos 1000 vezes do genoma do vírus, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu espero que em cima de cada base, uma alinhada do meu genoma, eu tenha 1000 reads, e cada uma delas vai me dar uma variante possível. Então, a gente utiliza agora uma ferramenta do BCF Tools, que é o MPyOp. Então, esse MPyOp, ele vai utilizar uma referência, que é esse FASTA que está lá naquela pasta, e aí a gente vai pegar esse nosso arquivo BAN, que é o mapeamento, e ele vai fazer uma chamada de variantes e vai salvar isso num arquivo de saída que a gente vai chamar de snvs.bcf. Vocês podem pegar essa linha toda, copiar e colar. Identificação de variações genéticas, né? Isso. Então, o que esse MPyOp faz é empilhar, né? PyOp quer dizer empilhar. Então, ele empilha as reads e vê em cima de cada base quais são os nucleotídeos que tem. Então, vamos supor, se a gente tem 1000 reads em cima de uma base, ele vai chegar e vai falar assim, dessas que estão aqui, 900
900 bases é um A. E na minha referência é um C. Então, eu acho que aqui nesse caso eu tenho um single nucleotide variant, que é uma variante de nucleotídeo único, que trocou um C por um A. Então, é isso que ele te dá no final. Tá? Isso aqui deve demorar um bocadinho para rodar. Enquanto roda, a gente vai ver o Miguelito no Axé. Qual você quer esse clássico aqui? O clássico. Esse foi o primeiro que deu origem à série. Há 13 anos, ó. 13 anos, olha só. 3.700 visualizações, Miguel. Eu dançava axé naquela época muito melhor que isso, né? Eu estava avacalhando aí, o Henrique me gravou com um zoom de 10 vezes. Isso aí Como é que chama aquele grupo lá de axé que você ia no show dele? Nessa época estava o Fantasma. Aqui em Belo Horizonte, os vira e mexe, né? Eles ainda existem. Não com tanto sucesso, mas ainda estão por aí. Aí, ó, Miguelito na axé. Tem mais? Tem mais. Peraí. Tem Miguelito na Neve, que você que filmou Miguelito na Neve. Miguelito na Neve. Miguelito na Neve, tem uma contagem, aí o Gabriel fala assim, ele vai dançar. Tem Miguelito no tango, ó. Miguelito no tango. Miguelito no axé no LNPC. Aquilo lá foi o pessoal que... Você estava dando aula nesse curso e eu não estava. Eles fizeram em minha homenagem ali, aquela dancinha. Tem que colocar Miguelito na Neve. Aí, esse daí. Miguelito na Neve. Não tinha muita neve. A gente teve que andar uns minutinhos para achar um morrinho de neve lá para eu cair no final. Isso a gente estava onde? No Chile, né, Gabriel? Chile. Aquela contagem lá começou a indicar que ia dançar. E ele vai dançar. 1, 2, 3. Ih, deu pau, ó. Deu uma... Deu uma travada. Tem gente que acha que eu caí sem querer. Foi de propósito isso aí. Foi coreografado. Muito bom, Miguelito na Neve. Vamos ver se acabou de rodar aqui. Ainda tem um monte rodando aqui, viu? Tá com 3 minutos e meio. Não sei se o Bruno sabe quanto que demorava esse aqui. Esse daí é quase uns 10 minutinhos quando roda muito. 10 minutinhos. Não, dá para ver então, olha lá, dá para ver Miguelito onde? Miguelito em Amsterdã. No frevo. Miguelito no frevo. Miguelito no frevo é bom. Isso quem gravou foi o Adriano, nosso colega aí. Tem uma hora que eu faço um passinho zoado. Ele quase caiu no chão de tanto rir. Eu fiz de propósito, né? É um passo parecido com o frevo, mas não é, né? Isso aí é no Recife. Acabou. Miguelino no DNA. Nossa senhora, meu braço estava doendo pra caramba. E reparem, gente, os caras fizeram uma estalta do DNA e botaram ele rodando pro lado errado, né? Ele gira no sentido horário. Esse daí tá girando no sentido anti-horário. Se colocar essa errada. 50% de chance. E errado. Bom, o mais clássico é Miguelito no acelerador de partículas, né? Eu tenho que voltar lá para fazer no Sirius agora. Meu braço esquerdo estava doendo pra caramba. Eu levanto ele, não aguento de dor. Olha lá, você vê? Só o bracinho abaixando. Nossa, Miguelito no acelerador de partículas? Eu acho que é no acelerador de partículas, que é no antigo síncrotron, né? Que é o antigo. Agora já está funcionando uma linha do... É esse aí, não.
Lá embaixo está o acelerador de partículas, ó, aquele círculo lá, é o antigo, né? Não a Sirius, mas o antigo que está lá, o 5. Acabou! Ó, falta 3 para acabar aqui, viu? Mas enquanto isso... Vai mostrando o seu aí já, eu estou de olho aqui. Pois é. Aí, depois dessa etapa, a gente roda a visualização, porque esse arquivo BCF, ele é binário, ou seja, ele não é visível se ele não for convertido para texto. Então, tem essa função do BCF Tools, que é o Views, e aqui eu estou filtrando por qualidade maior do que 150. Então, isso aqui é o meu critério para chamar de variante. Essa qualidade, ele leva em consideração quantos reads suportavam aquela variante que ele chamou. Então, ou seja, se você tem uma região com pouca cobertura, a qualidade da chamada daquela variante é menor, né? Então, aqui no caso BCF Tools, né, eu estou salvando isso como um arquivo que chama snvs.txt, porque aí a gente consegue ver quais são as variantes. snvs.txt. Ficou legal, não. Eu vou diminuir o tamanho aqui só para ele ficar em tabelinha. Sim, sim. Para dar para a gente ver. Ficou muito pequenininho. A visão deles é boa, acho que eles conseguem ver aí. Eu que não enxergo muito, está no meu limite aqui, até que dá mais ou menos. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vocês não precisam fazer, não. Eu vou fazer só... Pegar só as colunas que interessam, né? 5, 6, 7... Vocês vão estar com a tabela inteira aí. O Gabriel está usando um comandinho para pegar só as colunas bacanas, para a letra poder ficar grande para nós. Aqui, o que eu estou fazendo aqui? Então, quando eu rodo isso, eu vejo quais são as variantes de nucleotídeo que tem nesse meu genoma, quando comparado àquela genoma de referência. Então, o genoma de referência é esse aqui, é o NC045512, que foi o primeiro coronavírus sequenciado. Ele está no NCBI, quem quiser pegar, pode pegar. Aqui é a posição. Então, quer dizer que na posição 241, na referência, eu tinha um C, mas nesse meu genoma, eu tenho um T. Na posição 3037, nessa posição, na referência, eu tinha um C, e no meu genoma, eu tenho um T. Eu quero saber da proteína spike. A proteína spike, se eu não me engano, ela está entre 21.000 e 25.000. Então, essa variante aqui, ela é na proteína spike. Mas o que ela faz? Eu troquei um A da referência por um G. Qual que é a consequência disso? Aí a gente precisa ver qual que é o impacto dessa variação, se ela muda o aminoácido, de qual aminoácido que muda para qual. Então, é uma outra etapa que a gente não vai fazer aqui. Mas isso a gente pode utilizar para identificar qual é a variante de coronavírus que a gente está trabalhando. Vocês já viram aqueles? É a variante B1.1.1.128, é a variante perigosa, é a B.1.1.118, 110.2 e tal. Então, isso tudo são variantes de um sistema de classificação padronizado de variantes do coronavírus. Então, não é a gente que chuta, mas só que eu posso pegar essa lista de variações e olhar o padrão delas e ver em qual variante que elas se encaixam. Só que a gente tem 2.000 variantes. Para eu fazer isso na mão, é chato pra caramba, né? Vai levar um tempo. Então, para isso, a gente tem ferramentas que fazem isso de bate-pronto para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar um genoma a partir dos nossos reads.
Então, a gente vem aqui na montagem do genoma viral, para que a gente faça essa classificação de variante automaticamente. Eu vou pegar essa linha aqui, né? Então, eu vou fazer só a montagem, eu vou utilizar essa referência para orientar os meus k-mers, ou seja, é aquela referência do genoma de SARS-CoV que eu tenho. O meu read 1 é esse, o meu read 2 é esse, eu vou salvar isso em uma pasta que chama assembly. Eu vou copiar essa linha toda e colar aqui. Então, isso vai fazer a montagem do meu genoma. Vocês podem deixar aí rodando. E aí, eu vou mostrar onde que a gente vai utilizar isso. Tem um sistema de classificação das variantes, que é esse aqui, que é o Pangolin. Pangolin. Então, esse é o sistema oficial de nomenclatura para linhagens de SARS-CoV-2. Então, aqui ele faz a classificação filogenômica, tá vendo? Então, ele faz a filogenômica de todos os genomas que foram sequenciados. A partir disso, ele constrói um histórico. Então, aqui você tem o genoma original, que era chamado de linhagem A. Aí depois apareceu um outro clado, que foi chamado de clado B. Depois tem o B.1, aí tem o B.1.1, o B.1.1.1, e agora, mais recentemente, a gente tem uma linhagem que chama C1, né? E aí, o que esse programa faz? Ele faz o seguinte, ele pega o seu genoma montado e vê dentro de qual desses clados ele se encaixa e qual a variante que ele se encaixa mais perfeitamente. E a gente utiliza isso para poder fazer a classificação. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, aqui nas maiores linhagens, Major Line Apes, então eu vou aqui nas B.1.1. Aqui na B.1.1, a gente tem todos os clados que são filhos dela, né? Aí que está carregando. E a distribuição deles ao redor do mundo. Então, aqui a gente tem esse que chama AC1, que foi descrito no Reino Unido, esse foi na Dinamarca, ele é o B.1.1.315. E aí a gente tem as variantes brasileiras. Quer ver? Vamos lá nas variantes brasileiras. São aquelas que o povo está com medo agora. Mas por que o povo está com medo delas? Porque elas têm uma mutação na proteína spike que diminui o reconhecimento dos anticorpos. Então, elas estão associadas a casos de reinfecção. Elas são chamadas de P1 e P2. A P1 e a P2. Esse endereço não tem no tutorial, não, né, Gabriel? Você podia colar aqui no chat? Cola para a gente no chat. Tá bom. Chat. Miguelito, você cobra direito autoral sobre esses vídeos? Ixi, eu não consigo escrever no chat. Não consegue? Ah, então só não fala... Consigo. Consigo. Não consigo. Se você quiser, eu coloco ele como... Não, o Matheus Prates. Não, o Matheus Prates perguntou aqui, ó. Uhum. Não, eu até te pergunto, eu tenho colocado público, né? Porque a página que indica, não tem problema nenhum. Eu coloco público porque a página que eu indicava para eles, o servidor meu
queimou o disco, eu tive que fazer a página tudo de novo. Eu estava colocando como não listado lá, porque tem uma página que eles acessam para pegar as aulas, né? Eu fiz um HTMLzinho lá na Biodados para eles pegarem as aulas, né? Então, tá bom. Então, Pelo jeito aqui dá uns 4 minutos, né? Acho que ainda tem um bocado de gente rodando aqui. Mas aqui, a gente vai ver aqui, ó, o que é a variante P1, né? Que todo mundo fala, é variante P1, a variante do Brasil, não sei o que lá. Ela está em 39%, 39% dos casos que foram depositados nos bancos de dados associados a essa variante P1 vieram do Brasil, 29% da Itália, 8% da Bélgica, 5% dos Estados Unidos. Então. Aqui ele explica, tá vendo? Ó, P1 é o alias, é o codinome para B.1.1.28.1. Então, essa é a linhagem da variante brasileira. Então, é uma linhagem brasileira com algumas mutações na proteína spike com significância funcional, como, por exemplo, a E484K. Essa variação E484K, ela diminui a afinidade pelo anticorpo. Então, por isso, essa variante está associada a casos de reinfecção. Aí tem a variante K417T, que eu não sei o que ela faz, e a N501Y. Vocês lembram na aula teórica que a gente mostrou lá, a N501? Quando você troca o N pelo Y, você aumenta a afinidade da proteína spike pela proteína ACE2, e com isso o vírus entra mais na célula. Essa variação apareceu pela primeira vez naquela variante do Reino Unido, e por isso que eles falaram que ela espalha mais. Na verdade, ela não espalha mais, mas só que o vírus entra mais fácil dentro da célula. Então, se o vírus entra mais fácil dentro da célula, aumenta a sua chance de se infectar e de ter sintomas até o seu sistema imunológico poder matar o vírus, porque ele entra mais rápido, né? Então, aumenta essa chance. Então, ou seja, essa é uma das variantes que a gente não quer encontrar. Então, ou seja, a gente consegue identificar todas as variantes a partir disso, e a partir do nosso genoma. Então, vamos ver aqui se acabou. O meu acabou. O de todo mundo acabou? Na verdade, tem uma galerinha aqui ainda, mas é estranho. Não sei se eles estão fazendo com outros reads, o que é, porque tem gente começando esses pages agora ainda, há pouco tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, tem gente que está no BCF Tools ainda. Tem alguém que rodou um BCF Tools agora. Mas a gente pode talvez continuar e a galera depois segue pela gravação, né? A gravação mas não tem problema. Já eu baixo para eles. Né? Então, ou seja, o que a gente vai fazer agora é pegar esse genoma montado e ver qual dessas linhagens em que ele se encaixa. Né? Então, a gente vai pegar a montagem do nosso genoma. Vocês já viram a montagem de um genoma? Eles já viram, Miguel? Em pasta? Fizeram até tarefa, né, de montagem, mas faz tempo. Foi lá no começo do curso com Velvet. Não, olha, esse aqui é o nosso genoma montado. Então, aqui a gente vê que tem uma sequência que tem 29.905 bases, uma cobertura de cerca de 2.500 vezes. E isso aqui é o nosso genoma do nosso coronavírus que estava nessa amostra. Aí vocês vão ver que ele monta alguns contiguezinhos sem vergonha aqui para baixo também. Mas por que ele monta esse contigo? Esse contigo? Isso são outras variantes que poderiam ter da combinação dos Keynes. É variante de vírus? Não é variante de vírus. É variação da organização de Keyner que ele poderia ter. Então, isso para a gente não é interessante, porque isso é artefato da montagem. Espera aí que eu vou chegar lá embaixo, que lá embaixo vai ter esses negócios. Aí. Então, aqui, ele montou um outro pedacinho que tem 496 bases,
ele montou um outro pedacinho que tem 463 bases, ele montou um outro pedacinho que tem 407, outro que tem 406. Isso é o meu genoma do vírus? Não é o genoma do vírus. Então, eu quero filtrar isso. Eu não quero que isso vá para o pangolim chamar isso, porque senão o pangolim vai até rodar e ele vai falar, isto não é genoma do vírus. Ele consegue dizer isso. Só que vai gastar tempo, né? Eu não quero gastar tempo. Então, eu venho aqui no tutorial e aí eu fiz um scriptzinho que filtra, tá vendo? Eu vou remover os contigs pequenos que não representam o genoma do vírus. Eu vou pegar essa minha montagem, vou rodar um peurzinho que está dentro dessa pasta, falando que o tamanho mínimo que eu considero para ser um genoma é de 20 mil bases. E aí eu vou salvar isso como um arquivo que vai chamar pangolin input.fasta. Então eu volto aqui e vou rodar esse filtro. Então, quando eu rodo esse filtro, ele vai salvar esse arquivo aqui, que chama pangolin.fasta, e dentro dele só tem o meu genoma, que é o único contigo com mais do que 20 mil bases. Tá? Ah, mas e se eu tiver duas variantes dentro da minha amostra? Então, você vai ter 2 genomas inteiros montados, e esses 2 genomas vão ser analisados pelo pangolin. Tá? Mas eu acho muito difícil que você tenha duas variantes na mesma proporção dentro da sua amostra para você ter 2 consensos diferentes. E aí a gente vai para a última etapa, que é a identificação das variantes. Então, para isso, a gente vai chamar o pangolin. Então, a gente vai rodar esse conda activate pangolin. E aí vocês vão ver que o nome do seu ambiente aqui do lado mudou. Agora o nome dele é pangolin. E aí vocês podem vir aqui, pegar essa linha de comando, copiar e colar. Que aí ele vai rodar esse sistema de inteligência artificial que vai encaixar o seu genoma dentro daquelas linhagens que já são conhecidas. Aí ele roda rapidinho e ele fala aqui que o seu arquivo de saída foi escrito em um arquivo que chama lineagereports.csv. Isso, todo mundo já rodou o pangolin aqui. Olha que beleza. Então, vamos lá. Então, se vocês derem um catch nesse arquivo, ele vai falar qual que é a sua variante. Então, aqui ele falou que a minha sequência, que chama Node 1, não sei lá, é a variante B.1.1.8, que passou no controle de qualidade. Então, ou seja, ele me garante que essa variante é a variante B.1.1.8. Então, se eu vou lá no site do Pangolin, por exemplo, eu consigo ver quem que é a B.1.1.8. Cadê a B.1.1.8? .80. É a famosa variante do Reino Unido. Ela está em 68% no Reino Unido, 22% nos Estados Unidos, 8% da Índia, 1% da Austrália e 1% da Singapura. Então, é uma variante predominante no Reino Unido. Alguém teve uma outra variante aí? Se tiver alguma outra variante, escreve no chat. Eu acho que teve gente aqui que rodou com todas as sequências, porque esses que a gente vê que está meio atrasado, assim, acho que é uma galera que está rerodando. Não sei se a galera... Certo. Mas talvez alguém usou alguma outra, né? Tem um B.1.1.306. Vamos ver quem que é essa. B.1.1.306. É uma variante da Índia. Uhum. Que foi para Zâmbia, Bahrein, Canadá
mas pelo jeito ela não é uma variante de preocupação. É só uma variante que circula mesmo. Ela não tem essas características de mudança na spike que muda a funcionalidade dela igual a P1 que a gente tem. Uhum. Tem outra aí? A Ana Luísa, o put dela odeia ela, viu? Tá caindo? Não, só odeia mesmo. Só odeio. Alguém teve alguma outra variante de interesse? Olha, alguém deu 0. Alguém? Não? Só essas duas que apareceram, então? Então, bom. Então, qual que é o trabalho da Fiocruz? A gente vai pegar 30 mil genomas e fazer isso que vocês fizeram, para saber quais são as variantes que estão circulando, né? E aí, a partir disso, a gente consegue saber quem que está escapando da vacina, quem que está... se tem alguma variante nova. Porque quando tem variante nova, e vocês fizeram, aqui ele vai falar que não sabe qual variante que é. Porém, a sequência passa no controle de qualidade, mas ele não sabe qual variante que é. E aí, a gente volta aqui no SNVs, .txt. Espera aí que eu vou botar daquele jeitinho que era mais bonitinho de ver. Aí a gente volta aqui nesse arquivo e vai falar assim, ó, essas sequências que tem essas variantes, essas variações de nucleotídeos, elas são uma nova variante que não está no pangolim. E aí você pode vir aqui e sugerir uma nova variante. Aí você vê aqui, ó, suggest a new lineage. Então é desse jeito que a gente vai sugerir novas variantes que possivelmente possam aparecer. A gente chega e fala assim, ó, tem esse genoma, as variantes estão nesse lugar, faz a filogenia aí e coloca dentro da árvore de vocês e dá um nome para essa variante. Então, o nosso papel de vigilância na Fiocruz hoje é esse, com 30 mil genomas nos próximos dias, né? Então, todo mundo ligado aí para ver o que aparece de novo. Dúvidas? Dúvida, gente? Gabriel, será que tem prevalência de variante por idade? Ou sei lá, pessoal mais novo só se infectaria com uma variante, o pessoal mais velho com todas? Não tem, Miguelito. Tem uma questão que a gente está olhando ainda, né, para saber se faz sentido, que é aquela questão de um vírus transmite mais rápido que o outro. Então, o que a gente está fazendo? Como a gente faz a vigilância em amostras diárias, então, tipo assim, a gente tem 10% das amostras do dia tal, mais 10% das amostras do dia tal, mais 10% das amostras do dia tal, a gente consegue saber se variantes diferentes têm uma taxa de replicação, que é aquele R, diferente da outra. Então, com isso, a gente vai conseguir contar se elas espalham mais rápido. Mas com relação à idade, por enquanto, não tem nada. Eu duvido muito que tenha. Eu acho que talvez possa ter, Gabriel, porque quem consegue infectar mais jovem acaba tendo um R maior, porque os jovens estão aí nas festas, né, nas baladas. Pois é, mas aí não é taxa de infecção, isso é grau de exposição, né? Então, se você olha hoje... Depende né, a taxa de infecção depende do título, mas também depende do grau de isolamento diferencial, né? Talvez possa... Sim, mas quando eu falo... Mas quando você falou, tipo assim, essa coisa infecta mais jovens ou velhos, o que eu penso é o seguinte, o vírus entrou em contato com você, que tem 60 anos, e comigo, que tem 38. Ele vai entrar mais fácil em você, por você ser mais velho que eu? Eu acho que não. Eu acho muito difícil você confirmar isso. Entendeu? Agora, as pessoas falam assim, porque as primeiras a frequência linhagens...
as primeiras linhagens não estavam pegando gente abaixo de 40, de 50 anos, né? Pegava, Miguel, sempre pegou. Sempre pegou. Tem uma diferença entre infecção, entre ser infectado e ficar doente. Ser infectado é o vírus entrar dentro de você. Ficar doente é você ter sintoma. Quem é mais velho tem mais chance de ficar doente. Né? Agora, questão de ser infectado é a mesma chance. E aí, tem algumas observações hoje que falam assim, hoje tem muito mais jovem no hospital do que há um ano atrás. Mas é porque o jovem está mais exposto. Né? Então, se você tem ali, sei lá, 1.000 jovens que ficaram doentes porque foram para o boteco, foram para a festa e foram para a cachorrada, e 5% deles ficaram doentes, você vai ter ali 50 que vão para o hospital. Só que, sei lá, um ano atrás, não eram 1.000 doentes, eram 100. E aí, 5% desses 100 são 5. Então, quando você compara 5 doentes no hospital jovens, que você tinha nesse mesmo período no ano passado, e 50 que tem hoje, não é porque o vírus está levando mais jovens para o hospital, mas é porque tem mais jovens infectados. Entendeu? Não sei. Eu acho que o jovem pode estar se infectando mais porque o próprio título está alto também, né? E deixando ele mais doente, né? Agora, ele se locomove mais, né, do que o velho, isso pode contribuir também. Mas quando a gente fala infecção, é a chance do vírus entrar dentro de você, né? Então, tipo assim, velho ou novo tem a mesma chance. Sim, mas o desenvolvimento dele, talvez atingir títulos mais altos, que ele transmite mais fácil, né? Talvez os primeiros não conseguiam fazer isso tão bem nos jovens quanto esses de agora. Pois é, mas só que título alto, a associação disso com sintoma é muito baixa. E você tem cara que está morrendo que tem título baixo, e você tem cara que tem título alto e que nem tem sintoma. Na circulação. Então é difícil fazer essa associação de carga viral e sintoma. Entendeu? Porque o fator genético é mais determinante. E quando a gente faz esse modelo de determinante genética, a gente utiliza o destino, né, que é ter Covid severa ou ter não ter sintoma ou ter Covid crítica. A equação é variante genética mais comorbidades mais idade ao quadrado. Então, ou seja, a sua chance de ter Covid severa, ela vem de uma idade, de uma variável que responde à sua idade ao quadrado. Dentre esses fatores, a carga viral não está, porque o impacto dela é pequeno. Ela tem papel? Ela tem papel. Porque quanto mais vírus circulando você tem, mais você alarma o seu sistema imunológico. Mas se você não tem base genética para se alarmar com o vírus, tanto faz você ter carga viral alta ou baixa. Entendeu? Então, se você olha as comorbidades que entram nos fatores que determinam a gravidade, eles são todos problemas inflamatórios. A idade é um processo inflamatório, né? Tem grupos que estudam envelhecimento como se o envelhecimento fosse uma doença inflamatória. Obesidade é um problema inflamatório, diabetes tipo 2 tem base inflamatória, doença coronária tem base inflamatória, galera que está toda inflamada e eles têm mais risco de ter Covid severa porque a base inflamatória deles é maior. Adicionado ao fator genético, você inflama mais ainda. Então, aquela sua base que estava aqui passa para cá quando você inflama, quando você tem a base genética. Então, ou seja, no fim das contas, o fator genético ele é o que melhor determina. Né? Agora, o que está com a Covid menos severa, ele se movimenta mais, né? Ele fica mais dias andando de ônibus, né?
Não, pois é. Mas é o que eu estou falando, Miguel, são coisas diferentes. Uma coisa é transmissibilidade do vírus e outra coisa é você se infectar com o vírus. Igual, tem variante genética que protege da infecção, que o vírus não entra em você. E isso é muito doido, entendeu? Então, esse mesmo trabalho que a gente fez, esse modelo para identificação das bases genéticas que respondem à inflamação, tem a base genética que compara quem é COVID positivo e de quem é COVID negativo. E aí você vê uma coisa que há muito tempo eles já falavam, que no banco de sangue, eles viam que as pessoas do grupo O tinham menos IgG e IgM, ou seja, será que eles se infectaram menos, né? Não é que eles tinham menos IgM e IgG, tinha uma proporção menor de pessoas que tinham sorologia positiva para COVID entre os grupos O. E aí, quando a gente faz esse GWAS, né, que é o Genome Wide Association Study, para ver quem é COVID positivo e quem é COVID negativo, ou seja, a sua suscetibilidade à infecção, o gene mais importante é o que determina o grupo ABO, que é uma glicosiltransferase. Quem tem uma variante missense dela, ou seja, você acaba com essa proteína, ou seja, você vai ser do grupo O, ele não consegue fazer uma glicosilação em umas proteínas, em umas glicoproteínas que estão nas membranas das células. E aí o vírus não reconhece a célula-alvo. E aí ele não entra. Né? O trem é muito doido. Então, ou seja, ser do grupo O, de fato, te protege da infecção. Né? Olha lá. Então, tem muita coisa que a gente está mudando com esses GWAS, né? Com esses estudos de associação. A gente consegue ver hoje que a base genética da inflamação é o principal fator que vai determinar se você sobrevive ou se você morre. Né? Sim, o efeito da inflamação é uma coisa que esse vírus descobriu e que acaba matando, né? Demais. Que não é uma coisa boa para um vírus, né? Assim, a evolução boa dele é matar menos, né? Só que como ele está matando gente fora da faixa reprodutiva, pode ser meio lógico para ele, né? Se ele descobriu isso, nós estamos ferrados. Porque quanto menos um vírus mata, mais ele se espalha, né? Então... Não, mas olha só, Miguelito, mas esse vírus teve muito sucesso. Se você olhar na América, os casos que têm essas variantes genéticas que levam à Covid severa são 8% da população nas Américas. Então, 92% ou vai ser assintomático ou vai ter sintoma leve. Entendeu? Não vai precisar de hospitalização. 92% das pessoas com o vírus vão circular e vão transmitir. Então, é ótimo. Esse vírus ele tá bem espertinho, bem espertinho. Eu ainda sou mais fã do HIV, porque ele destrói a sua imunologia antes de estar glicosilado, né? Quando ele passa a ser glicosilado, ele já destruiu a sua resposta. Ele é muito espertinho. A gente fala assim, às vezes o pessoal acha que a gente está misturando com inteligência, mas não, né? Lógica não é um atributo de pensar com o cérebro, né? Lógica, você tem um sistema de tubos ali, você joga água por aqui, a água logicamente vai sair por aquele, né? Então, o vírus mostra essas habilidades aí, que são habilidades lógicas, que você não precisa de inteligência para descobrir, né? E ele vai se melhorando, seguindo uma lógica, né? A lógica não precisa de inteligência, não, né? Ele não está pensando o que ele quer fazer, mas ele acaba fazendo coisas mais lógicas, né? Isso aí, Gabriel. Então, agradeço você por essa aula aí, foi top. Preparada assim, já especialmente para nós aqui. Você não deu essa aula em lugar nenhum ainda, não, né? Não, dei não. Fiz ela exclusiva. Bacana. Eu baixo aqui a gravação, te passo também os links. E muito obrigado. E a gente encerra a disciplina com isso aí, né, Gabriel? Assim como eles seguiram você hoje, eles dão habilitados para seguir, sei lá, os pós-docs dos laboratórios que eles forem trabalhar, né?
Se você pensar que a gente vai ter 30 mil vírus para analisar daqui uns dias, quem quiser fazer isso aí, ó, a gente pode dividir as tarefas aí, a gente manda alguns aí para vocês analisarem. Para vocês, né? Você coloca o seu e-mail aí, Gabriel, qual que você usa mais aqui no chat para eles falarem com você? Pode mandar no do Gmail. @Fiocruz agora, o Gmail, né? É porque o @Fiocruz eu não gosto muito de anexo, ele enche. Eu também faço assim. Tá aí, galera. Então, o objetivo da aula de hoje também era colocar vocês em contato com o Gabriel, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, o e-mail dele tá aí, né? E espero que vocês tenham gostado. Então tá bom. Obrigado, Gabriel. Tchau, nada. Agora é hora de chamar os Teletubbies. Como tchau. eles dizem, hora de dar tchau. Obrigado. Professor. Fala aí. Como é que vai ser